Boa noite, comunidade de Cristo, boa noite a todos vocês que estão assistindo. É um prazer imenso estar aqui mais nesta segunda-feira para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, um pouquinho da experiência das nossas vidas com vocês. Estou muito feliz de estar aqui, não é não, Débora? É verdade. Boa noite para vocês. Boa noite, meu esposo lindo. Nessa noite a gente vai estar tratando um tema muito interessante, que é a comunicação no relacionamento. Legal. Essa comunicação, a comunicação inadequada, a comunicação insuficiente, ela gera brigas, ela gera conflitos e ela gera até mesmo separação no relacionamento. A comunicação é uma das chaves principais do relacionamento, porque ela pode melhorar ou piorar o seu casamento, o nosso casamento. Então, por isso que a gente tem algumas coisas para estar falando sobre comunicação nessa noite, não é verdade? É verdade. E sabe, Débora, que na Bíblia, lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, nós vemos um exemplo claro sobre comunicação. Tá? A Bíblia nos relata que ali, naquele tempo, havia um só povo e havia uma só língua. Todos falavam a mesma língua. E eles decidiram fazer uma torre, porque eles queriam chegar até Deus. Eles falaram, vamos fazer uma torre, nós vamos subir nessa torre e lá nós vamos encontrar Deus, nós vamos ver a Deus. Só que Deus não se agradou dessa atitude deles. Por quê? Essa não era a forma real de se encontrar a Deus, não era a forma real de buscar a Deus. Então o que Deus fez? Deus confundiu a língua deles. E naquele momento todos começaram a falar várias línguas. E como eles falavam várias línguas, eles não conseguiam mais se comunicar. A comunicação ficou insuficiente, a comunicação ficou confundida. Eles não tinham mais como se organizar para construir aquela torre. E aí eles se espalharam por toda a terra, por causa da língua diferente que eles tinham. E cada um foi com a sua língua e se espalharam pela terra. E a gente lendo a Bíblia, e ainda falando a respeito de comunicação, nós vemos ali no livro de Atos, no capítulo 2, quando depois que Jesus Cristo subiu ao céu e os discípulos, os apóstolos, ficaram ali orando e buscando ao Senhor pela vinda do Espírito Santo, eles estavam orando e veio, bem na festa do Pentecoste, e veio o Espírito Santo e batizou eles com o Espírito Santo. E eles saíram pela rua profetizando, fazendo milagres, maravilhas, e eles falavam em várias línguas diferentes. E naquela época estava acontecendo a festa de Pentecostes, até por isso que ficou marcado como dia de Pentecostes. E tinha gente judeu de todas as partes do mundo, tinham romanos de todas as áreas, gregos, judeus gregos, tinha gente de todas as áreas. E cada um falava uma língua diferente. E o interessante é que eles entendiam os judeus falando na própria língua. Eles até falam assim, mas porventura não são homens esses galileus, e eles estão falando nossa língua materna, como pode isso? E uns falavam que eles estavam embriagados. Chegaram até a pensar que eles estavam embriagados. Foi quando Pedro tomou a palavra e começou a pregar, e eles falavam, não tomem isso, não arrazoai-vos isso em vossos corações. Eles não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo. E Pedro começou a pregar o Evangelho, pregar a salvação de Jesus Cristo naquele dia. E a Bíblia fala que quase 3.000 homens aceitaram a Jesus naquele dia. E o interessante é que, depois que eles aceitaram a Jesus, se você continuar lendo ali no capítulo 2 do livro de Atos, você vai ver que, dá continuação do que aconteceu. E falava que eles prosperavam e unanimemente iam de casa em casa partir o pão sempre em união. Você pode ler aí na sua casa e você vai entender sobre isso. Por que eu quero dizer isso? Porque quando nós aceitamos a Jesus, quando nós buscamos e temos o Espírito Santo, a comunicação, ela flui. E ali eles estavam em união, juntos, falando uma só língua. É a língua do Espírito Santo, a língua espiritual. Juntos em um só Espírito buscando a Deus. É isso que nós devemos procurar para as nossas vidas. Devemos buscar estar cheios do Espírito Santo, para que o Senhor venha, fale conosco e fale com meu irmão, e o Espírito juntos, testificam juntos e saem por todo mundo aí fazendo a obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. É isso que Ele espera para as nossas vidas. E para falar um pouquinho mais sobre isso, sobre
esse tema que é comunicação, nós convidamos um casal muito joia, que particularmente sou apaixonado por eles. E quero que você apresente eles para nós. É a Dayana e o Valdênio. Dai, Val, entra aqui, vem aqui falar pra gente um pouco mais da história de vocês. Fiquem à vontade, pode sentar. Boa noite, Val. Boa noite, Dai. É muito bom estar com vocês aqui. Quando pensamos nesse tema de comunicação para falar no programa, nós cogitamos, alguns casais, o de vocês foram cogitados e eu falei, tem que ser o Val e a Dai, porque Deus sabe a alegria que tem no nosso coração de tê-los vocês aqui com a gente. O Val conheço já há algum tempo, né, Débora? Conhecemos. É verdade, conheço o Val desde quando eu era pequenininha. Eu fui daminha de honra da bodas de 25 anos dos pais dele. Isso é muito legal. A Dai a gente conhece há pouco tempo, mas desde o dia que chegou, conquistou o nosso coração, conquistou essa igreja com seu jeitinho mineiro de ser, com seu jeitinho, com seu franguinho, com quiabo. Franguinho caipira lá no sítio. E traz uma alegria imensa no nosso coração podê-los ter vocês no nosso programa, né, Débora? É verdade. E Val, pensando nisso, sobre comunicação no relacionamento, você é formado em letras, né? Você dá palestras sobre neurolinguística. A Dai, ela também trabalha com comunicação, né? E a Dai, ela também é cantora profissional, ela já cantou com muitos artistas, né? Ela é muito influente nessa área. E assim, a gente queria que vocês falassem um pouco mais para a gente sobre como que é a comunicação. A gente sabe que existe uma diferença, né, Denis, entre a comunicação do homem e da mulher por questão hormonal. A gente sabe que a mulher ela é mais sensível, mais delicada, mais sentimental. Não é aquela palavra branda, né, que sabe que o homem vinha, assim, vai doer na mulher, né? E como que é isso, Val? Você, na neurolinguística, pode estar esclarecendo isso pra gente? Olá, claro que eu posso. Não, primeiramente, boa noite, obrigado. A honra é minha estar aqui com vocês. É um presente de Deus, vocês na minha vida e no meu ministério. Então, sobre programação neurolinguística, sobre comunicação, realmente foi o que você comentou, né? Existe todo um diferencial entre a fala da mulher, a fala do homem, o sentimento e tudo mais. Em si, a priori, é que a ciência fala que a mulher ela é muito mais sinestésica. Só para entender, sinestesia é aquela que se preocupa com o espaço, com o cheirinho, o diminutivo, a cor, a decoração, como vai ser a música, como vai ser a luz que vai estar na hora, né? O homem não, o homem já é algo mais fático, na verdade é algo mais visual, auditivo, então é algo mais fático, mais direto. Porém, eu tenho que assumir algo para vocês. Acho que vocês têm um exemplo para dar para gente aí, né? Em casa é meio que ao contrário as coisas. A Dai, ela é muito auditiva, ela é bem, sabe, visual. Então, ela é fática, ela é razão. A Dai é totalmente razão, na verdade, isso. E eu sou bastante sinestésico, então tem este lado, né, do romantismo, da troca, da comunicação. Na verdade, no nosso casamento, nós tivemos que aprender sobre a tal da comunicação, né, amor? Verdade. Boa noite a todos vocês. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no meio da família Comunidade de Cristo. É um presente maravilhoso desde que eu saí de Uberlândia, de Minas, né? E a gente gosta de um franguinho caipira com quiabo, angu, um pão de queijo. E até dentro disso, quando a gente fala de comunicação, muitas das vezes a gente entende como casal que a comunicação ela é só referente a coisas mais sérias, né? Ou coisas mais críticas. Mas até mesmo em relação à comida, a gosto, a cheiro, a toque, é importante essa comunicação. E no nosso caso, como essa regra não é
tão presente assim, e de fato eu sou mais razão, ele é mais sinestésico, a gente teve que entender e compreender o que um e outro é, para justamente poder se comunicar de uma forma mais efetiva e que pudesse, né, trazer um entendimento entre as partes. Legal. Legal. E Val, você estava falando até da neurolinguística, você costuma dar palestras sobre isso, né? Eu que acompanho um pouco a sua vida, né? Acompanho bastante a sua vida, eu sei já em quantos lugares você já foi palestrar sobre isso. Mas falando do lado mais profissional, o que tem a ver assim a questão da criação na influência do jeito de ser da pessoa? Você fala que você já é mais sinestésico e a Day é mais razão. Isso tem a ver também com a questão da criação? Tem sim. Na verdade, assim, ó, eu quero deixar um spoiler aí já, né, para vocês. Na quarta-feira, agora, né, que vai acontecer, vai ter o culto Metanoia. Isso. E justamente nesse culto eu vou estar abordando justamente sobre isso. Por quê? Eu fui criado com 2 mulheres. Eu fui criado com a minha mãe Elza e com a minha irmã Hélida. E automaticamente, então, os valores que foi mais colocados dentro de mim, vamos falar assim, foi o valor do mundo feminino, do mundo da mulher. Lado mais sentimental, né, Val? Mais sentimental, voltado para o lado, né, feminino. O que para homem geralmente não. Geralmente um menino que ele é criado com o pai deixa o menino jogado lá no futebol, tudo mais, e meu pai acabava saindo muito para trabalhar. Então, foi trocado isso, né? E isso automaticamente me trouxe sentimentos diferenciados até na área da comunicação. Então, qual que é a importância desse sentimento de eu ter dentro de mim ou de eu organizar também? Porque assim, nós não podemos, eu nasci assim, vou morrer assim. Não. A ideia, na verdade, é nós nos programarmos. Por isso que se chama programação neurolinguística, que é a programação do sensor óptico esquerdo, porque o direito é o pensamento, da criação, e o esquerdo é a reprogramação. Então, justamente, é isso. E na programação neurolinguística, eu até fui para este lado mesmo, para poder conhecer um pouquinho mais sobre a programação neurolinguística. Por quê? Como agir no mercado de trabalho, agir na família, agir no casamento, homem e mulher, porque tem um diferencial, e aí, aonde eu devo pegar, aonde eu não devo pegar, como eu devo falar, como eu não devo falar. Você sabe, Denis, né, e Débora, que nós homens nós passamos por um grande desafio 4 dias no mês, 5 dias no mês, para falar a verdade, que é a tal da TPM, tensão pré-menstrual, né? Não é terça para mulheres? Bem que podia ser, né? Propaganda assim que era TPM, terça para mulheres. Eu falei, nossa, vou ter um dia só, meu. Não, é TPM. Não, eu sofro muito disso. TPM. TPM é aquele que as mulheres estão mais sensíveis, que nós temos que tomar cuidado com a brincadeira. Eu sou muito brincalhão dentro de casa, né? Então, mas graças a Deus a Day, ela é de boa. Ela sempre avisa assim, olha, essa semana eu não estou muito legal, eu estou mais comigo, então eu já sei já que é aquele dia que ela vai querer comer o queijo com goiabada para não ficar tão irritado. E isso, né, tem tudo a ver com comunicação, né? Com comunicação. Uma comunicação eficiente no casamento já sabe. Comunicou, já sabe. Não é verdade, Val? Como agir, como fazer, como pegar e tudo mais, né? Para vocês terem uma ideia, a programação neurolinguística, ela tem vários toques. Se possível, eu gostaria de passar alguns aí como, na verdade, para os casais, para quem está assistindo, joia, e para nós isso aí também, né? Mas, programação neurolinguística, ela traz assim, quando uma pessoa ela mexe demais na boca, você está conversando com uma pessoa e ela mexe demais na boca, significa que ela quer ter voz, só que significa que ela está passando de um limite para um nervosismo já. Tipo assim, ele está falando e eu não vou responder. Que hora que eu vou responder? Não, uma pessoa mexendo demais na boca, mordendo a boca, é uma sinalização que ela quer falar alguma coisa. E tem um erro em nós homens, vou ser sincero agora, sobre comunicação. Às vezes, quando nós estamos alterados ou nervosos, alguma coisa assim, a gente acaba falando e não dando voz para a mulher. Isto, para você que está me assistindo, para nós aqui, está na hora de você parar e dar voz para outra pessoa. O que você acha, bem? O que você acha, amor? Você quer comentar alguma coisa? Vai ser onde você vai parar para isto e vai... Só de você fizer isso, ela já vai ver que ela teve um pertencimento. Ela não está sendo mais um coadjuvante. Ela está sendo, na verdade,
algo principal na nossa conversa. Uma ali. participação ativa, né? Porque tudo a gente entende e a gente desenvolveu essa forma de comunicação em casa porque a gente entende que é ação e reação. Mas nessas duas formas tem como a gente lidar e entender o que pode acontecer. Então, se você já programa isso, se você já entende isso, se já é um exercício, você compreende que, falando de uma forma, você vai causar uma reação e também a pessoa que tem a reação tem como entender que aquele tipo de reação pode não ser legal para aquele momento, né? Tudo uma questão de Ser entendimento. balanceado, Balanceamento. né? Isso Sempre. é muito importante. Equilíbrio. Verdade. Agora, um outro toque que eu vou dar, que é bem direto mesmo, um exemplo. Você está conversando com a sua esposa, você está conversando com seu esposo, e na hora que você for conversar com ela, segura por aqui, amor meu, e ele cruzar o braço, significa que ele já está fechado para a informação. É mais fácil, então, você retroceder e começar novamente. Porque se ele estiver com os braços cruzados, eu já estou fechado para a informação. Não quero mudar, não estou concordando. Então, melhor eu perguntar, e aí, o que você achou? Tem alguma coisa te incomodando? É importante esse feedback da comunicação. Agora, tem algo que é primordial. Posso ficar de pé para mostrar? Pode, À claro. vontade, Val. É algo que na programação neurolinguística se fala, por meu? Me ajuda aqui. Se fala o seguinte, como o militar geralmente ele fica, qual é a postura dele? Geralmente não é assim, porque na psicologia declara que a cintura, o quadril da mulher, a cintura do homem, ele é a parte de guerra, na verdade. Então, assim, ó, aqui é uma situação de guerra. Então, por isso que geralmente os militares eles ficam assim, porque é uma situação, eu estou em postura para qualquer momento ter uma guerra. E na nossa vida de casal, tudo mais, né? Se porventura sua esposa for conversar com você assim, e ela colocar a mão na cintura, é porque o negócio não deu certo. A coisa tá feia. Tá feio. Ou quando a mãe vinha falar com você, que a mãe colocava a tal da chaleirinha. Como é a chaleirinha? Eita! Ai, negócio, gente, corre. Que a cinta vai pegar. Ora o Salmo 91, porque o negócio vai pegar. Eu já estou falando já, porque o negócio é feio. Então, existem situações que um homem, uma mulher, ela tem que saber essa comunicação. Agora também para o momento mais romântico. Vocês sabiam que o cabelo é a sedução de uma mulher? Olha Quando só. uma mulher joga o cabelo. Joga o cabelo, geralmente está seduzindo o homem. Nossa, a gente sabe que vai ter aquele perfuminho no ar, aquela meia luz, né? Aquele negócio assim, quando o amor toca o aí, negócio vai, né, gente? É de Deus, é de Deus. É giripoca pia, né? Como você fala. Glória, muito terra. E aí, então são coisas que nós temos que entender. E de repente eu chego tão atropelado da rua e tudo mais, e eu vou falar um negócio que eu aprendi claramente sobre homem e mulher. E nós levamos isso para o nosso casamento. A ideia do fogão de lenha e do micro-ondas. Gente, homem, a gente sabe que ele é um micro-ondas. Ele chegou a qualquer momento, apertou o time dele, ele vai. Sem cabelo e sem nada, ele vai. Entendeu? Mulher não. Mulher nós temos que ter aquele momento do contato. Nós costumamos sempre terminar uma ligação nossa, uma mensagem nossa, dizendo, eu te amo, né? Ligar de manhã, começar a ter o seu contato da boa comunicação. De manhã, vamos supor, a Dai, ela sai muito cedo para trabalhar, né? Ela sai de dentro do nosso quarto, para falar a verdade, 6h30, 6h35. Ela me dá um beijo. Tudo bem que sempre eu assusto, né? Todo dia. Mas, assim, ela me acorda, ela me dá um beijo antes de sair, eu falo, bom dia, Deus abençoe e tudo mais, né? Ou, ao contrário, algo que eu creio que é quase que esperado, né, amor meu? Toda volta de viagem, o que acontece? Eu entendi. A minha criação foi uma criação um pouco diferente da do Val. Foi criado como mulher, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com as minhas tias, mas de uma forma muito mais dura, muito mais incisiva, mais bruta, por conta das necessidades, das fases que a gente tinha que passar. Então, essa questão de detalhe, às vezes de uma delicadeza, eu aprendi muito com o Val. E foi justamente o que me conquistou.
Foi justamente o contrário, porque eu entendi que isso também era bom, que isso não era uma questão de fraqueza ou de alguma outra, uma deficiência, vamos colocar assim. E isso me conquistou muito nele. E o que a gente faz? Como eu me dispus a aprender e a mudar, porque eu costumo falar com ele, a gente é salvo, a gente crê no Senhor Jesus, mas dentro da nossa natureza, das nossas ações, a gente aprende a ser. E eu aprendi justamente isso. Uma das coisas que a gente faz muito, se eu viajo, se eu saio para ministrar ou vice-versa, a pessoa que está em casa sempre prepara um doce, um bombom, uma carta e coloca na cama, coloca em locais estratégicos. Ai, como eles são Você viu? Ó, gente, a dica para vocês no casamento, gente. Eu acho que vale a pena. A gente faz uma surpresinha, não é algo caro, exorbitante, mas é um detalhe que mimosinho, né? É vai a fazer surpresa diferença. que faz a diferença, Vai né? trazer memória. A gente precisa saber construir memórias. Sim. Porque a gente entende que não é 1000 flores todos os dias, todas as horas. Mas é justamente nessas horas que não são as flores que as memórias afetivas elas vêm e alimentam para você poder passar. Nossa, que joia. Só vou dar um toque. Homens, não escreva com batom no espelho, não é de Deus. Mancha o espelho, não escreve aquilo, não é de Manchou o Deus. espelho, Val? Ou quê? então vai pegar aquele batom caro. Melhor não, melhor não. Um batom da Da marca. MAC. Ai. Oh, Jesus! Deixa o batom só pra mulher, gente. Verdade. Não, mas tá muito jóia ouvir tudo isso. Você tem mais uma coisa para acrescentar sobre a neurolinguística? A comunicação da neurolinguística, quando se fala sobre casal e família, algo que é primordial dentro de uma casa, eu vejo lá com nossos meninos, não é, amor meu? Estou em home office, né? Então, nessa época aí de pandemia, todo mundo, né, fazendo algumas Todo atividades. mundo está se readaptando, né? Readaptando, exatamente. E nós temos uma comunicação entre nós lá. Primeira coisa, ter um tempo para Deus. Nós temos um tempo para Deus na nossa casa. Geralmente acontece nas quartas-feiras que acontece. Então, é um mini culto que nós fazemos. É uma forma de nós adestrarmos, treinarmos, enviarmos os nossos filhos. Então, vamos supor, na quarta-feira. Uma quarta-feira prega eu, uma quarta-feira é a menina, uma quarta-feira é o menino, uma quarta-feira é a Dai. Então, nós vamos fazer um ciclo e cada um começa a pregar. E assim, e um não influencia na pregação do outro. Cada um vai para o seu quarto e tudo mais. Outra coisa de comunicação também. É muito comum, esses dias eu cheguei em casa e sempre eu chego zoando, fazendo alguma coisa. Sempre alguma coisa. O homem que joga chantilly em casa sou eu, o homem que joga água sou eu, que provoca, que futuca, sou eu. Então eu sou criança junto com as crianças lá. Mas aí um dia eu cheguei, o menino chegou para mim e falou assim, Val. Fiz, oi. Ó, a mamãe não tá legal não, tá? Ela tá com dor de cabeça. Então, na verdade, o que eu aprendi lá atrás com a dona Elza, né? E que de repente não foi muito legal, porque eu assumo para vocês, viu, pessoal? Eu vou estar falando um pouquinho isso no culto do Metanoia. Eu passei muito bullying. Sendo criado por uma mulher e tendo a estrutura de uma mulher, por isso que é bom, na verdade, a Bíblia diz que não é bom que você seja morno. Então, você tem que ter uma constância, você tem que ter nem muito para o norte, nem muito para o sul, tudo mais, né? E é isso que automaticamente nós passamos de comunicação para as nossas crianças. Quer dizer que um exemplo assim, só lavar louça de mulher? Não, o homem também ajuda dentro de casa. É importante isto, entendeu? Até mesmo... Super importante. Eu sou super a favor do homem ajudar em casa. Ô, Val, você tá me deixando complicado agora, viu? Vou ter que começar a lavar a louça, hein? Mas você lava. Eu não posso me queixar dele, não. Ele ajuda, sim. E outra, o que eu converso muito agora falando sobre família, vamos supor, sobre comunicação, o meu menino. Nós paramos para nos conversar coisas de homens, bem porque também a gente tem que ter essa figura pai, menino, homem, menino, paterna, né? Automaticamente. E eu falo para eles qual linguística que nós temos que ter com a mulher. A mulher, vamos supor, não é a mesma linguística que ele vai lidar comigo. Pega lá. Não, pega lá, por favor. Não. Com a mulher tem que ser algo diferenciado. Então, assim, ó,
A ideia de eu ler um pouquinho sobre programação neurolinguística, posso fazer uma indicação de um livro aqui? Pode sim. Inclusive, nós vamos deixar na descrição do vídeo aí a indicação, porque é um livro muito joia para vocês que quiserem, né, adquirir esse livro ou pesquisar sobre esse livro, tá bom? Joia. É um livro, ele não é muito grande. A autora se chama Lilia Glass e O Corpo Também Fala. Tudo que nós vamos fazer, não é que é para a gente ficar na neura, ele está mentindo, ele não está mentindo, ele está sendo sincero, ele não está sendo... A importância disso é nos reprogramarmos, nos redescobrir. É igual a Débora falou, na época de pandemia agora a gente teve que reaprender a fazer as coisas. Então, O novo normal, né? um novo normal. Então, na vida de casal, literalmente, é reaprender. E primeira coisa, quando eu leio um livro com essa teoria e tudo mais, é justamente para eu me desarmar. A Dai, ela se desarmou para algumas coisas, mas eu também me desarmei para algumas coisas. E outra, gerenciar expectativa. Quando eu leio um livro desse, eu automaticamente gerencio a expectativa. Eu reprogramo o meu cognitivo para que eu possa agir melhor com a minha esposa, com o meu esposo. E essa é a ideia, na verdade, da leitura, sem dizer o nosso manual de fé, que é a Bíblia. A palavra do Senhor declara que justamente para não entrarmos em má conversação. Isso significa o quê? Eu não aguçar o outro para uma má conversação também. Então é importante como eu vou levar minha esposa, como a esposa vai levar o marido e tudo mais, né? E outra, gente, ter as palavras doces do rei Salomão, né, gente? Porque na hora que a gente lê os livros do rei Salomão Cantares de Salomão. é de Deus, gente. Legal, legal. Muito joia. Tá tudo muito joia, muito. legal. Tá muito gostoso. A gente poderia passar aqui, acho que 1 hora e meia nesse programa falando com vocês. Ainda teria assunto. É muito gostoso isso. Mas, infelizmente, nós vamos ter que parar por aqui, porque já deu nosso tempo. Só que eu quero deixar um aviso para vocês. Na semana que vem, nós vamos continuar com esse tema comunicação, vamos continuar com o Val e com a Dai aqui, porque eles vão contar um pouquinho da vida deles, como eles se conheceram, né, como Deus agiu na vida deles, como Deus tem trabalhado no casamento deles, como Deus tem ajudado eles nessa jornada, né? Então não perca, na próxima segunda, vocês... acompanhem aqui com a gente, estejam aqui com a gente, que vai ser joia. Eles vão falar um pouquinho mais da vida deles, né, Débora? É verdade. Não perca mais dicas de como melhorar a comunicação no seu casamento. É isso aí, gente. Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira.